Bom dia, meninas. Bom dia, professora. Só esperando aqui entrar mais gente para a gente falar algumas coisas da disciplina a partir de agora, né? Deixa eu só ajeitar que eu estou achando a webcam muito longe. E até para também tirar umas dúvidas junto com vocês. Acho que já ia pegar. Sobre até onde vocês viram, né? Eu pedi para a Adriene, ela já me passou. Bom dia, bom dia. Os slides do que vocês tinham visto até então, né? A Beatriz me passou algumas informações, mas foi rápido, foi por áudio, de alguns artigos também que vocês discutiram, enfim. Então, para eu não começar já com o tópico do nada, né? Para a gente conseguir alinhar, para eu conseguir alinhar junto com vocês e a gente caminhar, até porque a gente está meio que às vésperas da primeira verificação, né? Daqui a 20 dias começa a primeira verificação, um pouquinho menos, né, de 20 dias, dia 21. Então, o ideal é que a gente consiga, eu consiga ver com vocês mais ou menos até onde vocês viram e o que a gente vai ver. Mais ou menos um cronograma, né, até antes da prova. Eu vou só baixar aqui, inclusive o material que a Adriene me passou, para eu ir alinhando com vocês. Olha, isso aqui a gente viu, foi a primeira coisa que a gente viu, depois foi a segunda, foi a terceira, mais ou menos assim. Deixa eu só baixar aqui. Vou botar tudo aqui na área de trabalho, que fica mais fácil de abrir. E aí é o tempo que as pessoas vão entrando. Ah, tá. Mas tinha um outro. Tá. Isso, teoria traço-fator. Tá. Eu só esqueci de pegar minha água. Bom dia, Olga. Bom, gente, então é o tempo que o pessoal vai entrando, né? E aí eu já baixei aqui os materiais do que. Deixa eu só deixar aberto aqui todos, que aí eu vou só compartilhando um por um. Capítulo 6. Professora, uma dúvida. No Oi, Giovana. caso, a senhora está me ouvindo? Tô ouvindo. É porque eu tô abrindo aqui o. Mas tô ouvindo sim. No caso, quem vai elaborar, a nossa prova? Será a senhora Isso. que vai elaborar e corrigir, no Isso. caso? Ah, tá. Por isso que eu quero logo hoje a gente aproveitar para alinhar tudo que vocês já viram. E o passo a gente primeiro viu isso, depois viu isso, depois viu isso, em cima dos materiais que a Beatriz já passou para vocês, tá? Exatamente para eu poder tanto pensar nas próximas aulas, como o que a gente vai colocar na prova da primeira verificação, tá? Mas daqui em diante é comigo. A Adriene me falou também que parece que tem algumas aulas que não estavam no portal. Aí eu vou ver se ficou salvo, se ficaram salvas as gravações das aulas da Beatriz e tento também já colocar no portal. Porque como fica salvo no Zoom, né, na nuvem do Zoom, acredito que dê para eu conseguir baixar, para vocês terem também as aulas na plataforma. Então, deixa eu abrir aqui. E aí vocês vão me confirmando. Pelo que eu, assim, né? Tá. Eu acho até que a Adriene me passou mais um material. Mas eu tô com 2 slides e um artigo, tá? Deixa eu compartilhar e vocês vão me confirmando. Esse aqui foi o primeiro que vocês viram?
Vocês lembram se foi sobre o que é aconselhamento? Acho que sim, professora. Acho que... Tá, então vou puxar aqui os slides só para vocês irem lembrando e a gente criar mais ou menos uma sequência para quando for na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente já está bem alinhadinho. Olha, gente, vai ser esse artigo, o que a gente vai trabalhar. Inclusive, vocês podem me dar outros feedbacks. A Beatriz me falou que vocês eu não sei se vocês estavam fazendo apresentação de trabalho, de alguns artigos da prática de aconselhamento psicológico no campo da família, no campo jurídico. Foi isso? Ou eu posso não ter entendido direito quando ela me explicou? Sobre o aconselhamento psicológico em questão de luto e falou em última foi... Tá falhando. Eu tô achando que esse negócio de falhar áudio não é de vocês, é desse computador. Que ontem eu dei aula nessa mesma sala de supervisão clínica e estava com o mesmo problema. Tu começa a falar, Giovana, e trava. Aí eu não consigo continuar ouvindo. Agora, por quê? Não sei. Isso para mim é angustiante, gente. Eu não consegui ouvir vocês. Ainda mais hoje que a gente vai precisar bastante do feedback de vocês. Oi. A senhora imagina a gente, né? Porque, olha, tem horas que fica completamente mudo aqui para mim. Então, eu perco muita explicação. Como a minha internet também tá ruim, aí para mim é angustiante também. Sim, eu imagino, né? Querendo ou não, como eu digo, a internet do Brasil, que não é só no Pará, ela é ruim, né? Quando a gente vê outras qualidades de internet, enfim, mas a gente vai, né, na raça batalhando aí. Então, Giovana, tu estava dizendo que vocês viram o aconselhamento. Cadê, Giovana? Caiu? Professora, estava checando. Não, eu caí, mas eu voltei. Então pode ter sido o teu áudio. Primeiro a gente começou com esse slide. Tá, então vocês viram... Com esse slide, depois nós fomos para um slide laranja. Que deve ser do artigo do Scorsolini, que é sobre aconselhamento e psicoterapia. Eu acho que foi esse que eu não coloquei no meu e-mail. Que eu achei que era a mesma coisa. Isso. Que é desse artigo aqui. Por que não dá para eu compartilhar várias coisas ao mesmo tempo? Eu tenho que descompartilhar e compartilhar. É desse artigo aqui, né? Que é um PowerPoint laranja, né? Um slide laranja que vai falar desses aproximações e distanciamentos, até onde é aconselhamento, até onde é psicoterapia, faz essa diferenciação, não é isso? Sim, foi esse. Tá. E aí, depois vocês viram... Cadê o outro? Cadê o outro material? Peraí. Não sei que eu tinha aberto. Capítulos... Aconselhamento não dirigido. O slide verde. Deixa eu abrir aqui. Não dirigido já, não diretivo, mas é a mesma coisa. Professora, foi essa a ordem, se eu não me engano. Primeiro aquele de bolinhas de água, depois o laranja e por último o verde. Eu nem me lembro direito desse verde. Mas ela trabalhou com a gente uns artigos sobre aconselhamento em situação de luto e aconselhamento em situação de desemprego. Ah, tá. Vocês viram só esses dois, né? Desemprego e luto.
Se eu não me engano, professora, porque é tanta e às vezes é o mesmo professor para matérias diferentes, como a senhora está sendo agora com a gente, que a gente se confunde um pouco, a gente às vezes fica perdido Fica confuso, imagina. para fazer. Tá muito confuso. Então a gente vai tirar essa confusão, vamos botar um cronograma todo direitinho para gente poder, para vocês poderem entender assim, a gente começou discutindo isso, enfim. Eu até perguntei para a Adriene se ela tinha mandado algum plano de aula, porque no plano de aula a gente coloca assim, aula 1, aula 2, né? Para ter assim mais ou menos um cronograma e vocês entenderem a primeira parte, a primeira verificação, segunda verificação. Por isso que eu queria primeiro confirmar com vocês, porque se eu chegasse aqui e começasse a falar de algum outro tópico, quando chegasse na parte da gente fazer a revisão para a primeira verificação, ia ficar muito confuso, né? Então, se a gente consegue, por que eu queria confirmar com vocês também a ordem do que vocês viram, tá? Porque a gente tem que ter 3 pontos aí, pelo menos para verificação, tá? Para a primeira verificação. Principalmente esses 2 iniciais, tá? Deixa eu abrir aquele primeiro slide. Aliás, deixa eu aproveitar A e professora, colocar aqui no... ela trabalhou com a gente também um texto sobre aconselhamento de casais. Tá. Não sei porque ele não compartilha mais de uma tela, mas tudo bem. Não, não é o não diretivo que eu queria. Tá. É esse aqui. Que deve ter sido o primeiro slide, porque ele apresenta o que é aconselhamento psicológico, né? Então, deixa eu ver se eu trouxe. Acho que tá. O que vai ser importante da gente entender agora para a primeira verificação? Deixa eu ver aqui se dá para vocês enxergarem o quadro. Eu tenho que puxar ali. Deixa eu só puxar. Porque aí eu vou botar, pelo menos para a gente ter um roteirozinho do que a gente vai ver, tá? Vou só puxar porque não sei porque tá um. Eu acho que já estão preparando aí para botar um projetor de volta aqui na sala, enfim. Só vou ajeitar aqui. Não vi vocês. Então, deixa eu só ampliar, para assim ficar melhor de vocês verem. Bom, deixa. O que está acontecendo? Tá. Quais são os pontos principais por esse material que vocês me passaram para a primeira verificação, tá? Então, esse primeiro slide, se a gente vai falar de aconselhamento psicológico, a primeira coisa é entender o conceito, né? O conceito e o histórico de aconselhamento psicológico. Eu estou me esticando aqui para poder ficar com áudio e ouvir vocês, tá? Por isso que eu não estou em pé, para poder continuar aqui com fone. Então, o primeiro ponto é entender qual é o conceito, né, e o histórico, que foi esse primeiro slide, tá? O segundo ponto é entender, né, as principais teorias. Que aí vocês viram, pelo que eu vi nos slides, tá, gente? A teoria do traço-fator, e o aconselhamento não diretivo.
E aí a gente tem também aquele artigo do Scorsolini, que ele vai falar das diferenças, né, entre aconselhamento e psicoterapia. E eu acho que o que ela trouxe também para auxiliar vocês, né, agora nesses últimos assim, nessas últimas aulas antes da primeira verificação, seriam as aplicações, né? Aplicabilidades, espaços de aplicação. Não vou nem botar aplicações, vamos lá, vamos botar... Vou botar como áreas de atuação, né? Então, não só áreas como campos de atuação, né? Porque vocês não estão vendo necessariamente hospitalar, organizacional, mas estão vendo, na verdade, temas, né? Ou seja, com família, com pessoas enlutadas, no campo da saúde mental, vocês até trouxeram mais 2 aí, né? Que a Giovana falou. Então, aqui é só para a gente entender um pouco desse roteiro, vamos dizer assim, né? Para não ficar tão confuso o que a gente está falando de aconselhamento psicológico e como, né, organizar isso para entender esses pontos, tá? Pelo que eu vi naquele primeiro slide, no azul, então eu vou compartilhar de novo só para a gente ver se vocês conseguiram compreender esses pontos, tá? Esses 4 pontos, principalmente esses 3, né, que a gente pode deixar mais focado agora para a primeira verificação. E esses últimos artigos que vocês estavam vendo falam um pouco dessas áreas de aplicação, dessas áreas em que você pode estar utilizando o aconselhamento psicológico. Tá um pouquinho mais claro, gente? Vou ajeitar aqui. Ou não, continua confuso. Deem um feedback aí, gente. Sim, mais ou menos. Tá bem mais claro. Tá, para eu poder saber se eu posso seguir aqui, vamos chamar assim, esse roteiro, né, para a gente pensar a partir dele, né? Agora, na primeira verificação, como a gente tem, hoje tá ótimo, Adriane. A gente tem mais 4 aulas, né, antes da primeira verificação. Então, a gente, peraí. Terça e quinta, né? Isso, mais 4 aulas. E a aula do dia 17, deixa eu baixar aqui um pouco, né? Vocês conseguirem me ver direito. A aula do dia 17 eu quero utilizar para a gente fazer uma revisão, né? Exatamente porque isso acontece quando tem transição de professor, enfim, né? Então, na prática em si, a gente tem mais 3 aulas. Mais 4, porque a gente... eu queria até ver com vocês os horários... para a gente poder fazer a reposição da aula da terça, tá? Por isso que também, né, como já são poucas aulas, eu não vou trazer mais teoria para vocês. A gente vai retrabalhar sempre essas questões, porque se eu for trazer mais questões teóricas, às vésperas da primeira verificação vai ficar muito conteúdo. Então, a gente vai deixar isso para a segunda verificação, tá? Então, aqui para as próximas aulas, a gente pode continuar vendo essas áreas de atuação, né? Vocês viram luto e família, foi isso? Eu posso ver, se vocês já receberam os artigos, melhor. Eu posso ver com a Beatriz, mas como eu sei que a Beatriz também está com muitas demandas, né? Nesse momento, pode ser que ela não consiga me responder logo. Mas aí, se eu posso pegar... E aí, a gente discutir em cima disso já, luta e trabalho. Tá.
O outro foi sobre trabalho, né? Ou seja, na área organizacional ou não? Mais saúde do trabalhador, assim, né? Tá. Ah, então teve 3, né? Vocês já viram 3 temas. Eu vou até botar aqui para eu não esquecer. Então teve luto, trabalho e casais, né? E aí a gente pode ver também, se foram só esses 3, deixa eu abrir aqui no bate-papo. Saúde do trabalhador, né? Tá. Aí eu já sei. Trabalho na área da saúde do trabalhador. Então a gente pode ver também plantão psicológico. Só que plantão, ele já a gente trabalha com mais profundidade, vamos dizer assim, enquanto construção teórica na segunda verificação, né? Para não ver, não, é só um artigo sobre plantão. Como parte da ementa, a gente discute muito em aconselhamento psicológico o plantão psicológico, porque meio que no contexto atual ele ficou muito conhecido, né, nesse foco. Mas a gente pode ver também no campo da saúde mental. Eu vou botar aqui o asterisco no que vocês já viram, tá? No campo da educação, no campo hospitalar, né? Aconselhamento nesses. Que na verdade, no contexto hospitalar, não enquanto atendimento, tá, gente? Vocês viram, ficou claro, isso também é uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Sim, na saúde mental. Não se preocupe, Vani. Ficou claro também para vocês essa diferença entre aconselhamento e psicoterapia? Que isso é um ponto muito importante para poder a gente estar sempre falando de aconselhamento e não ter essa confusão, vamos dizer assim. Para mim também não ficou muito claro, professora. Essa parte aqui, né? Essa diferença? Isso. Tá. Estou com um pouco de dificuldade de diferenciar. Tá. Tá. Também essa parte desse ponto 3, né? Que é desse artigo. Tá, tranquilo, gente. Então, como eu vejo que vocês estão com algumas dúvidas, voltando também para cá, ficou claro a teoria traço-fator e o aconselhamento não diretivo? Sim, mais ou menos. Então, Para mim sim, professora. Essas outras sim. Ah, tá. Tá ótimo. Então, o que eu vou fazer hoje, gente? Eu queria saber esses detalhes aqui para a gente poder primeiro ficar bem alinhado com esse cronograma, vamos dizer assim, da disciplina, não só de datas, mas essa linearidade. Então, primeiro vocês viram, então a gente primeiro vê normalmente conceito histórico, depois a gente vai ver as principais teorias, vai fazer essas relações, né, essas diferenças e ver algumas áreas de atuação. Eu vou pegar com a Eline também a ementa, mas isso vai ser para a segunda verificação, tá, gente? Para a gente ver como a gente vai explorar as outras questões teóricas mais na segunda verificação. Para a primeira verificação não ficar, né, a gente aí com algumas poucas aulas, a gente vai se concentrar em revisar esses pontos aqui, o que ficou de dúvida, e ver os artigos aqui nessa área. Tá? Então, hoje a gente faz um pouco dessa revisão, vamos dizer assim, em cima dos slides que vocês já têm, né? Que são esses slides também que eu trouxe aqui, para a gente meio que destrinchar alguns fatores. Se não der tempo da gente falar dessa diferença hoje, ao longo das próximas aulas, a gente sempre vai discutir essa diferença, só que aí a gente já discute a partir dos exemplos, porque aí eu acho que fica até mais fácil de entender também, né, para a gente poder seguir com essas áreas de atuação. Vocês já viram, então, um artigo sobre luto, sobre trabalho e sobre casais, né?
E aí, dependendo de como as coisas caminhem hoje nessa revisão geral do que vocês já viram, eu mando para vocês, para a próxima aula, o artigo de saúde mental, tá? E aí já defino também os próximos 2 artigos, né? A gente vê saúde mental e aí mais 2 aulas em que a gente... Pode falar. Pode falar. Plataforma, esses artigos que a gente trabalhou. A senhora está me ouvindo? Tô ouvindo. Só ia lhe pedir para a senhora Agora falhou. Postar na plataforma. Vocês têm esses artigos? Isso, os artigos e as aulas. Não, as aulas a Adriane tinha até me falado. Eu vou ver agora quando terminar, apesar que eu tenho que meio que sair correndo para almoçar, porque depois de 2 horas eu estou no estágio básico, né? Na supervisão de estágio básico. Mas como termina umas 3h30, né? Eu vou ver, vou aproveitar para ver se ficaram salvas. Imagino que sim, porque é automaticamente gravado, enfim. As aulas anteriores da Beatriz, porque essas gravações que a gente faz aqui, quando a gente entra pelo Zoom, né, a gente entra já com uma senha, com uma estrutura da Examais. Então, fica salvo na nuvem. Eu imagino que estejam lá. Se estão lá, eu consigo baixar e postar na plataforma para vocês, as aulas anteriores. Talvez eu só não consiga assim, porque normalmente o que eu tenho feito, né? Vocês veem que eu coloco assim, aula 1, aula 2. Eu não sei se eu vou conseguir... saber o cronograma, assim, né? Vou tentar colocar mais ou menos olhando pelas datas, tá? Que aí vocês também conseguem acompanhar, desde o que vocês já viram, né? Vão ter os vídeos lá, junto com o que a gente vai dar uma revisada. Agora, esses artigos aqui, gente, eu não tenho. Eu posso pedir para a Beatriz me mandar. Mas como eu sei também que a vida dela está corrida, eu não sei se ela vai conseguir me mandar a tempo. Se vocês tiverem, melhor. Porque aí eu... Ou então eu posso pesquisar, mas aí eu queria saber qual era o artigo. Se são os mesmos, porque eu vou pesquisar e de repente não é o mesmo artigo. Mas assim... Eu falei... pode falar. Não, como eu falei, ela disponibilizou apenas esses slides que ela enviou por e-mail, mas assim, na plataforma ela não postou os artigos e nem as aulas. Tá. Mas o que vocês têm de material, Adriane, é só os slides, né? Os artigos vocês não... Isso, tá. São só esses slides. Tá, eu vou ver com ela, então. Nem que ela me mande só o nome, aí eu jogo no Cielo e aí puxo para poder colocar para vocês. É até bom vocês me darem esse feedback, porque aí eu não vou cobrar, de repente, o material que vocês não têm, que de repente eu também não consegui, não vai entrar. Mas como eu falei para vocês, a gente ainda não elaborou as questões, tá? E eu vou me basear nisso aqui, mas em cima da nossa revisão, e mesmo assim a gente vai fazer uma revisão no dia 17. A gente vai tirar uma aula véspera do início da primeira verificação para fazer uma revisão focada nos pontos principais que vão cair na prova. Tem um ponto, acabei de lembrar também, né? Que é a questão, que até vou falar com vocês amanhã, mas amanhã é uma outra coisa, outra disciplina, a gente fala de... Vamos focar aqui. Que é os trabalhos, né? Porque a prova vai valer 7 e vai ser 3 pontos de outras atividades. Então, ainda não pensei nas outras atividades relacionadas ao aconselhamento psicológico, tá, gente? A gente pode fazer essas atividades a partir desses artigos, tá? A partir dos artigos, ou seja, dessas áreas de atuação. E aí eu vou pensar aqui com calma como a gente vai produzir isso, né? Para vocês me enviarem, seja por e-mail, se vocês vão apresentar, enfim. Eu sei que está tudo muito corrido, muito pertinho, então não vou também elaborar, ninguém vai ter que fazer um seminário aqui daqui para amanhã, né? A gente tem só mais 3 aulas antes da primeira verificação. Eu estou contando 3 aulas porque a do dia 17 eu queria deixar só para revisão mesmo, né? Tá, então, provavelmente... Tá bom, Olga.
Provavelmente, como a gente está com esse tempo mais apertado, eu não vou. Eu acho que para vocês apresentarem vai ser mais. A gente vai ter um tempo muito curto aí, né? De repente vocês vão ler, me mandam uma resenha, enfim, tô tendo que elaborar imediatamente agora, pensando aqui no formato de trabalho, tá? Porque, assim, se vocês apresentarem um artigo, fica só a apresentação, vocês não precisam me mandar nada escrito por e-mail, tá? E aí vocês podem apresentar em duplas, né? Então, de repente a Karina e a Aimee vão ficar numa dupla, vão apresentar um artigo sobre saúde mental, aconselhamento psicológico de saúde mental, na semana que vem, aí elas, né, apresentam, e aí essa apresentação já vai apontar os 3 pontos. E como é a apresentação, então, do artigo? Vai ser o que vocês entenderam do artigo, literalmente apresentar o que leu. A gente viu aqui nesse contexto, essa pesquisa, esse trabalho, esse relato de experiência, porque pode ser também nesse contexto, foi realizado na cidade tal, no espaço tal, foi num CAPES, né? As psicólogas, os psicólogos fizeram isso e isso, e foi interessante, a gente concordou, a gente discordou, né? Como foi a prática do aconselhamento psicológico nesse espaço, enfim. E aí vocês não precisam digitar nada, entregar nada, porque você já configura a apresentação, né? E aí o trabalho vai ser só vocês lerem e apresentarem em duplas, né? Porque aí a gente consegue, de repente... Aqui tem 13 alunos, não sei se tem mais gente inscrita que não está conseguindo acompanhar, enfim. Nesse formato, eu acho que fica... menos trabalhoso, por um lado, do que dizer, gente, vocês vão fazer individualmente uma resenha para cada artigo. Vocês vão escolher 3 artigos para cada um ter um ponto. Né? Vamos aproveitar que estamos nesse contexto de adaptação e aí a gente decide de uma forma que fique mais viável. O que vocês acham dessa primeira opção? Vamos escolher assim, eu mando para vocês o artigo dentro desses campos. Provavelmente, como a gente tira hoje para revisar esses pontos. Se disser, professora, a gente não conseguiu revisar tudo, ficou confuso, a gente vai revisar no dia 17. E qualquer questão teórica mais aprofundada sobre a teoria traço-fator, aconselhamento não diretivo, a gente consegue continuar explorando na segunda verificação, tá? Agora, porque minha preocupação é dessa questão dos 3 pontos, né? De vocês poderem apresentar, terem algum tipo de trabalho para apresentar nesse sentido. Então, a gente tem dia 8, dia 10 e dia 15, que seriam 3 aulas. Pode ter uma apresentação no dia 17, alguém apresenta e logo em seguida a gente começa a fazer a revisão também, né? E aí poderiam ficar 2 duplas por aula, né? Para dar tempo, enfim. Professora, Pode falar, então, Aimee. para ver se eu entendi direito. A senhora vai escolher os artigos, a gente se decide entre a gente, e aí o nosso trabalho vai ser fazer uma exposição do que contém no artigo, do que a gente leu, para a turma toda. Isso, aqui no Sem Zoom nada mesmo. escrito. Sem precisar nada escrito. Qual seria o tempo dessa apresentação? Teria tempo? Teria, assim, 20 minutos. Vocês acham que é pouco tempo? 20, 30 minutos. É porque eu estou pensando assim, eu preciso saber a quantidade de alunos para a gente poder dividir a quantidade de duplas por aula, né? Considerando que a gente tenha 3 a 4 aulas, né? Falando aí do dia 17 como uma aula, que metade da aula eu quero deixar para revisão, né? Se der 2 duplas, é porque eu sou ruim, vocês sabem que matemática não é o meu forte, tá? Eu tenho que calcular na calculadora para dividir. Então, quantas duplas, dependendo do número de alunos, dá para a gente organizar, para também não ficar muito... Eu queria, no máximo, duas apresentações por aula, mas como a gente já está com poucas aulas, né? Não sei se vai ficar faltando gente. Aí, se ficar faltando, a gente coloca mais. Pode falar, professor. Karina. Vai, Karina.
Professora, a senhora pode botar a disponibilidade também para quem não pode estar presente nas aulas enviar o trabalho para a senhora. Eu acho que a apresentação pode ser só para quem consegue assistir no horário e tal, e quem não consegue pode ficar essa opção de lhe enviar a resenha. A Adriane está falando que tem 33 alunos na lista, Pois é, muita mas gente. a Eu acho que Ivane se tem forem 20. duplas, vai Pois dar é. muita gente. Aí tem uma outra questão, gente, até meio que conversada aqui. É óbvio que a gente entende que, teoricamente, nem todo mundo está conseguindo participar das aulas. A questão é, se fosse um outro horário, por exemplo, quando foi a questão do estágio, né? O estágio é no horário que não é o horário que vocês se matricularam no horário matutino, enfim. Agora, se a gente estivesse no contexto presencial, é uma aula, gente. A não ser que, claro, a gente tem várias questões que não são só de poder conseguir assistir. E aí eu preciso também saber qual é a demanda de cada um. Porque, por exemplo, tem gente que está trabalhando, mas como é que está trabalhando no horário que, teoricamente, tem que estar, se fosse no contexto presencial, né, teria que estar aqui. Né? Então, ela teria que mudar o turno. Diga, Olga. Permita-me falar. Porque, assim, como a gente nós estamos num período atípico, pense comigo que todo mundo, né, inclusive vocês mesmo, professores, tiveram que fazer adaptações, né, desde o primeiro semestre para esse contexto de pandemia. Né? Vocês mudaram a rotina de vocês, assim como nós, alunos, também mudamos a nossa rotina. Então, claro que se fosse presencial, a gente saberia que a gente ia reservar aquele horário, né? Aquele dia inteiro para as aulas, para o trabalho, enfim. Só que nós estamos em um período atípico, onde todo mundo teve que repaginar sua rotina, sua vida, quem tem filho, quem não tem, enfim, sem eximir ninguém, né? Sem eximir ninguém. Vocês, como eu falei, um dos professores alguns tiveram que adiantar suas matérias por conta de não ter estágio, por conta de não ser presencial, e eu tenho essa flexibilidade, né, de fazer isso por conta da internet. Tem aqueles que não conseguem assistir, a gente tem muitos colegas que tiveram muitos problemas nas provas por não conseguir assistir. No meu caso, a minha internet está péssima, já tem aqui umas 2 semanas. Enfim, então tem vários fatores relacionados a isso. Né? Realmente, a senhora falou, tem coerência, entendeu? Só que, assim, o problema foi que nós configuramos as nossas vidas também para esse período. Eu estou assistindo aula, mas eu estou fazendo comida, quer dizer, a dinâmica da casa não para. Entendeu? Eu sei que isso é particular de cada um. Entendeu? Sim, não, Olga, com certeza. Também não. Super te entendo no que tu está pontuando e, inclusive, super considero, né? Eu acho muito importante. É porque, assim, por isso que eu falei, eu sei que há situações e situações, todo mundo teve que se adaptar, enfim, a gente, enquanto professor, no semestre passado, em relação ao computador, o tipo de computador que a gente tinha, né, era mais lento ou mais rápido, o tipo de internet, o contexto da casa mesmo, né, familiar, né, filhos, cachorros e não sei o que, enfim. Mas, na verdade, infelizmente, me preocupa porque, infelizmente, eu sei que tem gente que, tipo, não está participando porque tanto faz, né? E aí acaba entrando nesse contexto de dizer, não, eu não consigo assistir sem ter entendeu? Uma justificativa em si, entendeu? Então, não é uma questão da turma de vocês, tá, gente? Claro, eu não estou... Mas é porque como tem algumas situações que eu já observei em algumas outras turmas, tanto de gente que realmente está com dificuldade até de internet mesmo, né? Para conseguir, no primeiro semestre, né? Teve gente que, por conta da pandemia e do isolamento de tudo isso, foi para o interior para ficar com as suas famílias, uma série de questões, né? E aí algumas tinham mais dificuldade, outras não tinham internet na casa dos pais, da qualidade que tinham na sua casa, enfim, tem vários contextos aí.
que é importante de eu considerar é óbvio, né? A minha preocupação também é de dizer, então todo mundo vai mandar por e-mail. Aí ninguém quer mais fazer a apresentação, enfim. Não é que para mim seja mais importante a apresentação ou mandar por e-mail. É uma forma até de eu conseguir flexibilizar que não seja tão trabalhoso para vocês agora, faltando alguns dias, 20 dias para a primeira verificação, entendeu? Que aí eu acho que nesse sentido a apresentação fica mais fácil. Vocês vão ler e apresentar, não vão precisar me entregar nada escrito. E vai estar gravado aqui, então, claro, né, também vai estar anotado. No dia tal teve a apresentação da e-mail da Karina. Elas, né, falaram, apresentaram um artigo tal, ok, a apresentação foi ok. Claro, os 3 pontos, gente, não vai ser também a pessoa, professora, eu não li nada e quero ganhar 3 pontos. Aí é impossível também, né, gente? Quando dizer, é só apresentar qualquer coisa. Não precisa ter um slide, né, enfim. Só fazer a apresentação do que entendeu no artigo. Nessas situações em que a Giovana Giordano até colocou aqui, né? Então, de repente, tem alguém que tem dificuldade, que está com dificuldade, seja de internet ou de outros contextos, como tu colocaste, Olga, pode me mandar por e-mail a sua situação, enfim. E aí a pessoa faz o trabalho, só que me manda uma resenha do artigo. Em vez de apresentar, ela me manda a parte escrita, né? Que foi, acho que até a sugestão da Karina. Cadê? Acho que a Karina caiu. Nesse sim, foi a Karina? Foi, né? Não, foi a Aimee. Não, acho que foi a Karina. Foi a Karina, Foi professora. a Karina, né? Foi a Karina. Então, vamos deixar dessa forma, né? Então, quem puder, faz as apresentações e quem tiver com dificuldade de acesso, me manda uma resenha do artigo por e-mail, tá? Só que aí eu acho que fica difícil de ser uma dupla fazer a resenha, né? De repente, mas é porque quando no contexto da apresentação fica mais fácil, vocês se dividem, vão apresentar uma parte, complementa. A gente transforma também numa roda de conversa, né? Vocês vão dando as opiniões, achei interessante, não achei, as outras pessoas que não leram o artigo, enfim. O que vocês acham? Eu acho boa a ideia, professora, porque a gente realmente está muito atolado de trabalho já. Eu achei uma ideia ótima, para falar a verdade. Também, professor. Gostei porque a gente não vai precisar escrever assim, porque tem muito professor que passou muita coisa escrita. Eu acho que, inclusive, debater, né? A gente pode ouvir o que os outros vão falar. Então, acho que dá certo, sim. Então tá, a Ivone também colocou aqui no chat que concorda. E aí a gente faz, então, aproveitando essas sugestões e até a colocação da Olga, quem não puder estar online, né, não conseguir apresentar, me manda a resenha do artigo por e-mail, tá? No que seria o dia referente à sua apresentação. Então, a gente divide as datas de uma maneira geral para os 33. Cadê? Deixa eu abrir aqui no bate-papo. Essa lista dele, eu vou até na secretaria depois pegar aí a lista para saber, é a lista que ainda está no grupo de WhatsApp de vocês, ou vocês têm alguma lista dos matriculados? Mas eu vou pegar na secretaria a lista dos matriculados, porque as outras turmas me passaram, que tem muita gente que está no grupo do WhatsApp, mas eles não sabem se estão matriculados, se ainda, tipo assim, se continuam, se não continuam, se saíram, mas estão lá no grupo do WhatsApp, entendeu? É mais por isso. Então, a gente deixa dessa forma, tá, gente? Um outro ponto, então, que já seria importante para a gente definir hoje, seria a gente conseguir dividir as datas e a quantidade de duplas, né? A questão é que para a gente fazer isso agora, teria que todo mundo já ter definido as suas duplas. No contexto presencial é uma coisa, né, gente? Agora, vocês estão para ir mandando os WhatsApp da vida até o final da aula para a gente já conseguir, porque aí a gente já faria isso a partir do dia 8, da terça-feira, para não ficar 5 apresentações em 2 dias, sei lá. Mesmo assim, não daria todo mundo, né? 20 pessoas aí, vamos dizer. Porque seriam 5 duplas. Não, 5 duplas,
esses 20 alunos que a Ivane falou, eles são 20 alunos que estão meio que frequentando ou não? Vocês não têm muita noção? Deixa eu ver. A Adriene falou que na lista tem 33 alunos. Pois é a lista. Vocês têm uma lista dos matriculados ou é só contando pelo WhatsApp? Essa lista é referente do estágio de formação para professores, que lá foi os alunos. Tá. Matriculados. Essa lista oficial mesmo. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, vocês não têm horário vago, né? Olha, é bom que a Sandra já está fazendo as duplas aí. Se alguém já quiser falar das suas duplas, que aí depois eu só salvo o chat. Enquanto... Cadê minha caneta? Não, deixa eu abrir o Word aqui. Família e casais. Mas vocês já têm esse artigo, Sandra, ou não? Mas é um artigo que vocês já viram? Deixa eu abrir aqui no Word. Oi, Amanda, tá muito barulho aqui, eu vou ver se eu consigo falar. É um barulho de aspirador de pó aqui na minha vizinha. Ela deu um artigo sobre a última aula da Beatriz, ela deu um artigo sobre casais e famílias em geral, tratando o eu, tu e o nós. Só que, segundo a Adriene, eu não estou conseguindo acessar a plataforma, mas segundo a Adriene, ela não colocou ainda esse artigo na plataforma. O que eu entendo, Amanda? Eu entendo que seria pertinente, importante nós conseguirmos recuperar esses artigos, porque, por exemplo, eu participei de todas as aulas da Beatriz. Então, assim, eu não tenho material, mas eu tenho mais ou menos a ideia do que ela falou em cada aula. Então, assim, eu entendo que se de repente a gente for trocar agora o artigo, talvez eu seja prejudicada de alguma maneira, se tiver algum conteúdo diferente. A questão seria perder, talvez, o que já foi dado como aula. Então, eu acho, quanto aluna, que seria interessante a gente tentar recuperar os artigos que ela passou e esqueceu de postar ou está na nuvem, não sei, para que a gente não tenha algum prejuízo do que já foi dado em sala, entende? Não, o prejuízo vocês não vão ter, porque eu vou até, inclusive, postar as aulas que a Beatriz deu na plataforma, né? Eu até entendo que tu falou que tu tá com não tá conseguindo acesso, é até importante tu entrar em contato com o suporte, ver o que está acontecendo, por que tu não está conseguindo entrar na plataforma. Porque essa não é uma exigência minha, é uma exigência da Examais, né? A instituição exige que a gente disponibilize tudo pela plataforma, né? Tem situações que eles até dizem que não é para a gente mandar por e-mail, postar material somente na plataforma. A gente que flexibiliza e faz as duas coisas, posta no e-mail da turma e na plataforma, entendeu? Não é eu que quero botar só na plataforma. É uma exigência da instituição, né? Então, por isso que é até bom... Não, quanto a isso, nós já fomos orientados, sabe? Só que a única questão, eu não sei o que foi que aconteceu, que a gente não tem na plataforma esse material. Não sei, eu não acessei o e-mail da turma, eu não sei se ela mandou pelo e-mail da turma, eu acredito que não. Não, essa é uma outra questão que aí eu vou tentar dar conta, porque acho que ela não conseguiu postar, e realmente já deve ter sido uma especificidade dela, assim, né? E aí eu verifico e consigo postar. A questão dos artigos, não é que vocês vão ser prejudicados porque a gente não vai rever os artigos, porque teoricamente vocês viram os artigos com ela, né? E os artigos, eles são exemplos dessa questão teórica. Amanda, né? deixa eu te falar, no início tá falhando, oi. Aula. Oi, Sandra. Sim, e no início de cada aula, ela dizia quem era o autor, ela dizia o artigo nas aulas. Então, eu acho que quando tu postar... Oi. Tá conseguindo... Agora tá melhor.
No início de cada aula, a Beatriz apresentava os artigos, dizendo o nome do autor, o tema do artigo, tudo direitinho. Então, acredito até que se tu postares as aulas, a gente consegue capturar da Cielo, da revista. Sim, sim. Mas, não, eu estou entendendo o que tu está falando, Sandra. O que eu estou colocando só é porque agora não vai ser uma discussão como é que eu posso dizer? Teórica da disciplina, vai ser a apresentação de trabalhos. Então, como apresentação de trabalhos, são outros artigos, entendeu? E não os que vocês já viram. Por isso que a gente vai trazer outros temas, mas aí... Tu vai colocar outros artigos para a gente apresentar os trabalhos, não vai ser em cima do que a gente já viu. Exatamente, como apresentação de trabalho. Que quando é no contexto presencial, a gente vai falar de seminário, né? A gente dá comunicação, porque está falhando demais. A gente dá, quando é o seminário no contexto presencial, a gente dá um tema e vocês vão pesquisar sobre o tema e fazer a apresentação, né? Nesse contexto, para facilitar, eu já vou disponibilizar, vocês só vão apresentar um artigo, não vão precisar, tipo, pesquisar tudo sobre, por exemplo, aconselhamento e saúde mental e fazer um seminário, entendeu? Eu estou colocando assim, eu vou disponibilizar os artigos, cada dupla vai ficar com um artigo e vai apresentar apenas dizendo, olha, esse artigo fala sobre isso, sobre esse tema, o aconselhamento psicológico foi realizado dessa e dessa forma, entendeu? Nesse espaço. Por isso que vão ser outros artigos. Não tem a ver com a parte teórica, entendeu? Perfeito, Amanda, entendi. Entendeu? Entendi, sim. Muito obrigada pela orientação. E aí fica mais tranquilo, vocês não precisam me mandar. Quem for apresentar aqui online, não vai precisar me mandar nada escrito. Fica só a apresentação, tá? Quem não conseguir apresentar online, aí tem que me mandar uma resenha do artigo, que não é um resumo, né? Vou aproveitar para fazer esse ponto importante aí para quem está com dificuldade de acesso e às vezes só vê depois, aí consegue ver a aula e tirar essa dúvida. A resenha, vocês vão falar para quem for fazer, tá, gente? Quem não for poder apresentar online aqui. Você vai pegar o artigo, ler, colocar um resumo dos pontos principais do artigo, não é o resumo que vem escrito no artigo, tá? O que você entendeu do artigo e depois você faz uma análise crítica. O que é a análise crítica? É colocando a sua opinião. Então, você vai lá, o artigo X fala sobre isso foi realizado. Você vai botar um pouquinho da introdução, um pouquinho da metodologia, um pouquinho dos resultados e considerações finais. E no final, você coloca a sua opinião sobre o artigo. Por isso que a gente chama de resenha e não de resumo. Porque o resumo você não coloca opinião, você só resume aquilo que você entendeu, né? A resenha você vai resumir o que o artigo está apresentando e ao final, lá naqueles últimos parágrafos, você vai dar a sua opinião sobre o artigo. Se achou interessante, se não achou, se achou que a metodologia não foi legal, se achou que poderia ter feito um aconselhamento com maior número de pessoas, né? Coisas nesse sentido, tá? Então, já aproveitando aqui para deixar gravado, para quem for assistir depois e for fazer a resenha, tá? Professora? Então... Oi, Mariane. A gente envia o nome para a senhora pelo chat ou a gente fala por aqui mesmo? Pode botar no chat, gente, porque o chat a gente salva. Aí vira um arquivo .doc ou .txt. Fica salvo no Zoom também. Que aí já fica, não tem erro, né? De eu ter anotado errado alguma coisa. Adriano, no máximo 2 laudas, para quem for fazer. Bem lembrado até, né, tu perguntar isso. Quem for fazer a resenha, 1 a 2 páginas. Não precisa ser nada muito grande, né? É um resumo, você pode fazer um resumo na primeira página e na segunda página, né, na segunda lauda, você bota a sua opinião. Tá? Bom, então já tem uma. Então aqui eu vou falando as duplas que já tem aqui, que colocaram no chat. Amanda e Sandra, Adriene e Adriano,
Aimee, Karina, Ivane, Giovana, Giovana Giordano, né? Ivane, Giovana Giordano, a Mariane e a Viviane, e aí vocês podem ir acrescentando também. Eu acho que de quem está aqui é só a Olga, a Laine, Matheus, a Giovana. Diga, Olga. Professora, eu posso mandar depois para a senhora esse adulto? Pode, gente. Não tem problema. Eu vou até disponibilizar aqui, deixa eu fechar, meu e-mail, tá? Para quem ainda for definir com o seu grupo, com a sua dupla, aí vocês podem me mandar por e-mail. Ou mandei para a Sandra só. Deixa eu botar aqui todos. Bom, gente, então vamos aproveitar nesses 20 minutos aí, 30 minutos, né? Que nos restam, é o tempo. Laine, Brena, tá ótimo. É o tempo que vocês vão também podendo colocar as duplas aí. A gente tentar, vou engasgar um pouquinho que eu esqueci de encher minha água. Fazer um breve resumo, assim, né? Tentar pontuar algumas coisas do que vocês viram aqui, tá? Lembrando que, claro, a gente, até para eu saber os pontos que vocês têm dúvidas, né? A Olga trouxe essa questão da diferença de aconselhamento e psicoterapia, ok? Em relação a esses pontos principais, tá? Claro, como eu falei para vocês, a gente vai rever isso já no formato de revisão lá no dia 17. Então, eu vou abrir aqui o primeiro slide, tá? Então, desse primeiro slide, deixa eu ajeitar agora. O que a gente, né? O que a Beatriz traz aqui? Esse slide, ele vai trazer aquele primeiro ponto. Eu não estou me vendo. Não sei se dá para vocês verem aqui, né? Lá, esse primeiro ponto aqui, que são os conceitos históricos, né? Então, o que é aconselhamento, da onde veio, imagino que seja alguns pontos nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. Nesse aspecto, o ponto principal, né, é a gente entender. Acaba que quando a gente fala de aconselhamento psicológico, a gente está sempre meio que. A gente vai fazer um pouco desse paralelo com essas diferenças com psicoterapia, tá? Eu acho que aqui, como ela trouxe um trecho de um artigo, ela está falando um pouco, né, a partir desse artigo de Benjamin, que eu não sei se é A ou Benjamin, né? Que o nome aconselhamento é um assunto ou um tema que apresenta os alunos de graduação ao aconselhamento psicológico na primeira aula, enfim, é um pouco do que eles vão apresentar aqui. Acho que o primeiro ponto, né, é entender o que é que a gente está chamando de aconselhamento. Não está andando aqui. Ué? Ah, tá. É porque está em PDF e eu clicando aqui não estava andando, não está em PowerPoint. Primeiro ponto é a gente entender o que a gente está chamando de aconselhamento, tá? Então, existe muito esse mito que o aconselhamento vai estar relacionado. Eu vou trazer alguns pontos e vou tentar correr. Se tiver alguma coisa que vocês estão com dúvida, vocês avisam, tá? Para a gente poder fazer meio que uma revisão desses pontos principais hoje. Tá? Essa confusão com o próprio termo e com que se entende que falar de aconselhamento é dar conselhos e que isso descaracterizaria um caráter sério da psicologia, né? A gente escuta as pessoas falarem, para que eu vou pagar um psicólogo se ele vai ficar me dando conselho que um amigo pode dar, que uma irmã, que um colega, enfim, né? Então, o termo aconselhamento, ele veio, na verdade, de uma discussão dentro da psicologia, né? Falando sobre processos de orientação psicológica, tá? Que até um pouco aqui que a Beatriz trouxe nesse slide, ou seja, o verbo aconselhar abriga vários sentidos, como mostrar, indicar, sugerir, recomendar, orientar, enfim, tá? Mas, na esfera da psicologia e da pedagogia, o aconselhamento nomeia um auxílio ou orientação que um profissional, que não é só o psicólogo, a gente está falando do termo aconselhamento, tá? A gente não está falando de aconselhamento psicológico.
que um profissional presta a um paciente, a um cliente, né, uma pessoa que você está atendendo, nas decisões que este deve tomar quanto à escolha de profissão, a escolha de cursos. E acho que aqui comeu o final do slide, né? Mas assim, a escolha de profissão, a escolha de cursos, o seu desenvolvimento dentro de uma instituição, né? Quando se fala em algumas vertentes do que hoje nem dentro da organizacional nem vai se chamar de aconselhamento psicológico. Mas a gente vê que essa origem do termo aconselhamento, ela vem muito relacionada, deixa eu ver se eu coloco aqui no melhorou. Ela vem muito relacionada a essa concepção, né, de um auxílio ou orientação profissional. E quando a gente fala de auxílio ou orientação profissional, aí a gente vai puxar, eu vou puxando algumas coisas para a gente tentar resumir. A gente vai ver aquelas relações da concepção teórica, entre teoria, traço, fator e aconselhamento não diretivo. Então, o aconselhamento, ele surge com essa perspectiva de um profissional capacitado que vai te dar uma orientação sobre a sua vida profissional, sobre o curso que você vai escolher. Não por acaso tem o campo da orientação vocacional, que se fala muito na época do vestibular, né, do convênio, quando você está lá no convênio, no terceiro ano. Eu vou fazer uma orientação vocacional para saber que curso eu quero escolher. Né? Então, o aconselhamento surge com essa perspectiva mais de orientação, tá? Tanto que o desenho aqui vocês veem que tem esse diálogo, mas tem um foco muito mais em eu, profissional, vou orientar o que aquela pessoa precisa fazer da vida dela. No caso, a escolha de uma profissão ou de um curso, ou de orientações da sua vida pessoal. Existe aí, a gente não mistura o termo aconselhamento psicológico, tá? Mas muitas vezes esses conceitos, infelizmente, se atravessam naquelas concepções que a gente vê dos coaches, que vai começando a virar coach. Eu já vi até coach oncológico, gente, umas coisas assim que eu nunca nem imaginei. Ou seja, eu vou contratar um profissional que vai me dizer o que eu tenho que fazer na minha vida, porque eu estou perdido na minha vida, eu quero um coach que me oriente ao que eu vou fazer na minha vida. Né? Então, coach pessoal, coach de vida, coach familiar, coisas assim, né? Que traz uma concepção de diretividade. Né? No momento em que eu estou dizendo que tem um profissional que vai me orientar a fazer algo, não vai ser um processo relacional, vai ser um processo, na verdade, em que eu, profissional, utilizo testes, utilizo entrevistas, né? Se eu for falar de orientação vocacional, para dar uma orientação, o que aquela pessoa tem que fazer dentro da sua dúvida, do seu questionamento, seja profissional ou não. Tá? Então, no Brasil, o aconselhamento, né, ele é regulamentado, né, a partir da profissão, né? Então, por exemplo, no Brasil, a Lei 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo, designa algumas funções, como diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, né? Então, aí a gente não sei se vocês lembram dessas diferenças, tá? Quando fala do teoria traço-fator e teoria de aconselhamento não diretivo. Então, a gente vê que essas origens do aconselhamento, por isso que o nome da disciplina é aconselhamento e orientação. Na verdade, é orientação e aconselhamento psicológico. Por que tem o termo orientação? Né? Porque a gente está muito ligado a essa concepção histórica do conceito de aconselhamento na psicologia como algo em que vai se orientar. Ai, gente, está falhando. É a internet daqui, gente, eu tenho certeza. Porque toda vez que eu estou nesse computador... Quem era que estava falando? Pode repetir?
Era uma dúvida, gente. Estou indo muito rápido? Se quiserem colocar dúvida no chat também. Bom, eu vou seguindo. Mas podem botar no chat, que às vezes o áudio vai falhando. Eu ouvi. Tá aqui, a minha internet está instável. Acabou de dar mensagem aqui. Deixa eu botar aqui. Sim, professora. Tá. É porque tá aparecendo aqui, deu uma mensagem que a internet daqui está instável. Então pode ser que por isso que alguém fez alguma pergunta e aí falhou e eu parei de ouvir. Mas podem colocar no chat também. Ai, não estou ouvindo. Coloquem no chat. No bate-papo. Eu acho que é a internet daqui mesmo, gente. Eu vou só seguindo. E aí vocês colocam no chat. Agora. Para a gente não perder muito tempo. Tu não lembra qual era a pergunta? Mas pode colocar, gente, no chat. Viu, Alga? Pode colocar, quando tu lembrar, tu pode colocar no chat a pergunta, então. Sim, então só para a gente ir caminhando. Então, a gente tem esse foco, quando a gente pensa lá naquele primeiro ponto de conceito histórico, o aconselhamento teve muito relacionado... Tá. Entendi. A essa concepção de orientação, seleção profissional, orientação psicopedagógica, né? E solução de problemas de ajustamento, tá? Então, se a gente for pensar os conceitos da origem de aconselhamento psicológico e de orientação psicológica, está muito articulado a essa concepção de orientação, seja no campo psicopedagógico, seja no campo profissional, ou até no campo diagnóstico, né? Porque esses focos, tanto da orientação psicopedagógica como da área profissional, seleção, orientação vocacional, enfim, inclusive essa perspectiva de problemas de ajustamento, né? Sempre estão muito relacionados a algum processo diagnóstico, tá? Diagnóstico em que sentido? Eu vou utilizar testes, eu vou utilizar determinadas avaliações para ver qual é a problemática, por exemplo, daquela criança num contexto psicopedagógico, verificar aquela dificuldade que ela está tendo e, a partir daí, realizar determinadas orientações com ela e com os pais para melhorar a sua dificuldade de aprendizagem ou alguma disfunção, né? Alguns termos assim meio mais psicopatológicos desse campo educacional, né? E aí, por isso, né, eu vou seguindo assim rápido, porque vocês já viram isso, que se vai também tendo algumas teorias que vão estar mais pautadas ou numa diretividade de orientação ou de uma não diretividade, tá? Então, a teoria traço-fator, ela vai vir com essa perspectiva, né, com o objetivo de realizar essa orientação,
tá? Vocacional muito ligada à psicometria. Ou seja, eu tenho que avaliar, fazer medições sobre as questões cognitivas, psicopedagógicas, psicológicas, de saúde mental daquela pessoa, para eu poder fazer uma análise, tá? Dos traços de personalidade, das relações que essa pessoa tem, de um determinado perfil dessa pessoa, tá? E eu estou falando no campo amplo, porque eu posso falar isso, por exemplo, eu vou fazer uma orientação profissional para alguém que acabou de ficar desempregado ou que quer uma realocação no mercado de trabalho, né? E aí chama uma profissional da psicologia para realizar uma orientação profissional, né? Uma avaliação profissional. Aí vai se aplicar alguns testes, algumas metodologias para se dizer, olha, o seu perfil profissional é mais de liderança, né? Então você tem que procurar empresas, trabalhos, funções em que você tenha como foco ser um líder, coordenar equipes, né? Que sejam atividades dinâmicas, que sejam atividades proativas, porque você tem um perfil mais dinâmico, mais proativo, enfim, tá? Como um exemplo, né? Então, a teoria do traço-fator nasceu estritamente ligada a essa orientação vocacional e à psicometria, principalmente aos testes vocacionais, tá? Então, o que é que a gente entende como teoria traço-fator? Deixa eu baixar aqui. Então, a teoria traço-fator enlaça na ordem das divisões disciplinares, né, entre educação e psicologia, propondo uma prática cujos objetivos são educacionais e normativos, e as técnicas vão estar relacionadas a testes psicológicos e com sugestão e persuasão exercidas pelo conselheiro sobre o seu orientando, tá? Então, ou a conselheira, né, assume o papel de dizer qual é o teu perfil profissional, qual é o teu perfil de escolha de um curso, né? Qual é o teu perfil psicopedagógico que tu vai repassar para o professor. Olha, dentro da sala de aula, aquela criança precisa estar perto de outras crianças que estimulem a comunicação dela, estimulem, né, a interação com outras crianças, enfim. Então, a gente vai ver, eu estou só fazendo um resumo, gente, pressupondo que vocês já viram isso, né? Então, ela é considerada um ponto inicial na questão do aconselhamento psicológico e como uma área de atuação específica da psicologia. Então, a gente tinha, nessa perspectiva, tinha como foco avaliar as capacidades daquela pessoa e delimitar que caminhos, vamos dizer assim, essa pessoa deveria seguir, tá? Então, duas concepções são centrais nessa teoria. Deixa eu botar aqui, né? A de que cada indivíduo é portador de um conjunto de capacidades e potencialidades passíveis de medição objetiva. Por isso que se fala de teoria traço-fator. Então, qual é o traço que aquela pessoa tem, né? Ou seja, um conjunto de capacidades e potencialidades passíveis de medição, as quais podem ser correlacionadas com determinadas habilidades, características exigidas por diferentes profissões. Daí, então, derivando a sua íntima proximidade com o desenvolvimento dos testes psicológicos, bem como da orientação vocacional e profissional, isso aí a gente já falou, né? Então, a questão central da teoria traço-fator é entender quais são os traços que essa pessoa tem e que fatores podem propiciar, né? E que focos essa pessoa precisa ter para o desenvolvimento desses traços, ou não só isso, mas que caminhos ela deve seguir, como, por exemplo, na escolha profissional. Então, o clássico, como a gente tem falado, né? Eu tenho que avaliar qual é o perfil profissional daquela pessoa. Ou qual é o perfil vocacional, e vocacional vem de vocação, né? Então, qual é a vocação daquele estudante? Aí faz vários testes, por isso que está ligado à psicometria, aos testes psicológicos, de diferentes ordens, e lá naquele teste está dizendo que eu tenho um perfil maior para trabalhar com profissões
que necessitem de comunicação, né? E aí, quais são as profissões que estão relacionadas à comunicação? Desde ser professora, porque você tem que se comunicar, a ser jornalista, a ser cantora, a ser organizadora de grupos, a ser profissional na área de treinamento. Então, quando essas teorias se constroem, não é que ela vai definir somente a tua profissão, né? Mas muitas vezes é assim, é uma orientação vocacional que diz: teu perfil vocacional é trabalhar em profissões que exerçam muita comunicação. Que aí pode ser em diferentes áreas, não necessariamente só nas ciências humanas, ciências exatas, nas artes, enfim, tá? Então aqui, tranquila essa questão da teoria traço-fator, gente, né? Que tem uma ênfase muito grande numa dimensão mais racional cognitiva, numa avaliação do ser humano, entendendo que o ser humano tem determinadas habilidades e competências que precisam ser, primeiro, traçadas. Eu tenho que saber o que aquela pessoa tem como perfil, para daí sim direcionar essas habilidades para determinadas áreas, né? Ok, gente, vocês querem falar mais sobre a teoria do traço-fator? Aí eu já ia falar da onde surge o aconselhamento não diretivo. Como a gente já só tem 10 minutos, pelo menos, para a gente fazer um resumão dos conceitos e das principais teorias. Por isso que eu estou pulando um pouco, pressupondo que vocês já viram mais detalhadamente com a Beatriz, tá? Então, se a gente for falar assim, basicamente, então a teoria do traço-fator, né, ela veio muito ligada a essa concepção inicial de orientação psicológica, né, orientação psicopedagógica, enfim, muito ligada também a essa definição de que, deixa eu voltar aqui, de que o indivíduo, né, tem habilidades e competências, tem potencialidades que precisam ser avaliadas a partir de um profissional, de um orientador, que vai avaliar e dizer, olha, que caminho você vai seguir aqui, se a gente olhando essa imagem, nessas diferentes setas. Olha, o caminho ideal para você seguir é esse aqui, dessa seta, mais para a diagonal direita, né? Então, porque... E essa definição vai partir do profissional, né? Vai ser muito mais um direcionamento do que um processo de diálogo, enfim. Então, as origens do aconselhamento psicológico, ligado a esse termo orientação, né, que a gente tem na nossa disciplina, orientação e aconselhamento psicológico, ele era muito diretivo. É o profissional que, a partir de uma avaliação, vai dizer como você deve conduzir a sua vida no campo profissional, no campo psicopedagógico, no caso de uma criança, ou até no campo pessoal, tá? Então, por que daí surge, então, uma discussão de um aconselhamento? Por que a outra perspectiva teórica vai falar de aconselhamento não diretivo, né? A gente sai de uma teoria traço-fator para um aconselhamento não diretivo. Exatamente por tentar dizer que até que ponto começou a se contestar até que ponto isso era válido, né? Seja pelo papel do psicólogo, do profissional, né? Ou até para a própria pessoa que está sendo ali buscando a orientação e o aconselhamento. Porque será que realmente eu, enquanto profissional, estou, no momento em que eu faço uma avaliação e dou uma determinada diretividade para aquela pessoa, eu estou permitindo com que ela compreenda realmente, será que aquilo realmente é não só o desejo dela, mas é realmente o perfil dela? Será que no momento em que a gente fala em perfil, a gente acaba não produzindo uma caixinha para aquela pessoa? Não, seu perfil profissional é... Como eu já vi, assim, colegas, né, na época de colégio, fizeram orientação vocacional e deu para ciências exatas.
e hoje em dia a pessoa trabalha na Marinha e é apaixonada, assim, né? E não tem nada a ver com ciências exatas o que ela trabalha na Marinha. Então, até que ponto realmente, né, toda aquela avaliação, orientação vocacional tinha a ver com o que realmente a pessoa gostava, com o que realmente a pessoa... e aí a gente pode dizer vários termos, né? Para além de uma concepção de abordagem, alguma coisa assim. Então, quem começa a trazer essa discussão, e aí vocês viram, não fui eu que trouxe isso, foi o Carl Rogers, né? Pode dizer, meu Deus, é porque é a professora da ACP. Não, vocês viram com a Beatriz, que é da psicanálise, é porque faz parte da história do aconselhamento não diretivo, do aconselhamento e orientação psicológica, né? O Rogers, ele começa a discutir, né, essas questões, quando ele começa a dizer, será que não tem outras formas da gente pensar o aconselhamento psicológico, para além de ser uma concepção diretiva, né? Principalmente a partir das experiências dele, né, em determinadas situações, né, em determinados contextos. Nem vou falar muito disso, que isso a gente vê lá em TPP, né? Mas ele vai trazendo, que aqui já não seria mais teoria, não é porque ficou, não seria mais teoria traço-fator, e aqui a gente já falaria do início da concepção de aconselhamento não diretivo, né? E por que vai se falar, então, de aconselhamento não diretivo? Tá? E aí eu vou tentar aqui nesses últimos... a gente tem 5 minutos, porque aqui ainda está falando de teoria traço-fator. Tá? Já falando disso. Então, por que começa a se falar de aconselhamento não diretivo? É tentando contestar um pouco essas concepções, tá? Que não vão vir só do Rogers, como vocês viram, né? Mas tentando falar o quanto que pode ser prejudicial nesse processo de aconselhamento, eu estar direcionando a partir do meu olhar ou das minhas avaliações psicológicas o que aquela pessoa deve fazer, né? Então, se vocês forem ver aqui, a partir desse outro slide da Beatriz, o aconselhamento diretivo vem muito focado no diagnóstico dos problemas e na identificação e uma solução para aquilo, que seria ligado a essa teoria do traço-fator. E o aconselhamento não diretivo seria encarar orientando como uma pessoa e não como um problema. Então, primeiro entender aquela relação, aquela situação, não como algo que eu, profissional, vou dizer o que a pessoa tem que fazer, mas primeiro ouvir a pessoa, quais são as suas demandas, as suas angústias, fazer com que ela entre mais em contato com o que faz sentido para ela, do que necessariamente eu orientar o que faz sentido a partir de um teste psicológico, tá? E aqui não é criando juízo de valor, tá, gente? O que é melhor, o que é pior, então vamos abandonar a orientação vocacional, dizer que não presta. Não é isso. É só para a gente entender as vertentes que existem em orientação e aconselhamento psicológico, tá? E aqui ela trouxe alguns termos do próprio Rogers, quando ele começa, porque ele começa falando disso no livro que ele vai falar sobre aconselhamento psicológico, né? E aí começa a dizer, será que o aconselhamento é eu dar uma diretividade ou existir uma não diretividade, né? Que a gente viu na última aula lá, já falando de ACP, que era aquela perspectiva de vamos manter um outro tipo de relação. Por isso que eu não me aprofundei muito, porque vocês já viram não diretividade lá em orientação e aconselhamento psicológico, para não ficar repetitivo e a gente falar mais das outras fases da ACP, né? Então, essa nova orientação se diferencia das orientações, principalmente em relação à sua finalidade. O aconselhamento não dirigido ou não diretivo, no aconselhamento, né, não dirigível ou não diretivo, o indivíduo, acho que o indivíduo não é o problema, o indivíduo e o não, acho que ficou, na hora dela passar, ficou estranho. No aconselhamento não dirigido, o problema não é o foco, resumindo, é isso que está querendo falar, e sim o indivíduo, tá? A finalidade não é resolver um determinado problema, mas ajudar o indivíduo a obter uma integração
uma independência e um amadurecimento que lhe permitam resolver outros problemas que apareçam no futuro. E a partir daí começa a se falar no campo de orientação e aconselhamento psicológico, né? Então pensar que uma coisa é uma orientação vocacional, um teste, não que isso, como eu falei, não é que não exista, vamos, né, jogar fora e dizer que é absurdo, mas outra coisa é pensar, então, esse aconselhamento psicológico para além de uma diretividade. E aí entra aquilo que vocês, né, viram em alguns artigos e vão ver nos artigos que vocês vão apresentar, o que a gente fala, então, de um aconselhamento psicológico de família e casais, né, trazendo até o que a Sandra falou, né, como no último artigo que vocês viram. Eu vou dizer o que aquela família tem que fazer, eu vou orientar o que aquele casal deve agir na sua relação, na sua problemática? Não, né? A partir daí, a perspectiva do aconselhamento psicológico, que não vai ficar só na ACP, enfim, né? Vai se desenvolvendo nas outras abordagens também, não é dar uma orientação, mas é partir do que aquela pessoa está trazendo com aquele problema, ou seja, aquele casal está trazendo uma determinada problemática que vai ser trabalhado num determinado tempo, né? Que aí a gente vai estender, a gente já até extrapolou o tempo, num determinado período, num determinado tempo, e eu não vou focar o problema, o casal quer se divorciar, a gente vai focar o divórcio. Não, a gente vai tentar articular a partir dessa relação de aconselhamento. Eu não vou dizer se eles têm que se divorciar ou não. Na verdade, eu vou ter como foco trazer questões que eles percebam o que eles querem. Se realmente eles querem se divorciar, o que faz sentido para cada um deles, né? Se está sendo uma questão de dificuldade de comunicação, se está sendo uma dificuldade de relacionamento, se é a questão mais relacionada a um sentimento, a outras situações financeiras, mas eu não vou direcionar o que eles têm que fazer. Eu vou ser um facilitador deste processo, né? Que vem muito com essa temática do Rogers. Ok, gente, que a gente já até extrapolou aqui o nosso tempo, né, da aula. Eu tentei fazer assim um resumo do resumo para a gente pensar e para vocês verem como é que tá esses conceitos principais, tá? E aí a gente pode ir trazendo muito, que eu fiz só uma pinceladazinha dessa diferença de aconselhamento e psicoterapia, que a Olga trouxe, e eu acho muito importante, porque é muito do que vem como confusão. Por exemplo, acho que tem algumas das meninas aqui que já trabalharam nos projetos, na triagem, não sei se trabalharam no plantão também, né? O plantão envolve triagem, né? E aí tem muita gente que fica com essa dúvida. Até onde o plantão é psicoterapia, até onde é plantão? E tem vários formatos de plantão psicológico também, né? A gente não vai se ater muito nisso agora, a gente vai deixar mais para a segunda verificação, que aí tem muita coisa para falar sobre isso. E aí a gente consegue também, até na segunda verificação, né, a partir depois das provas, como a gente vai falar de plantão, vai falar um pouco dessa atualidade do aconselhamento psicológico, que a gente está começando a falar a partir dos exemplos, e isso é positivo, né? A gente vai falar bastante dessa diferença na segunda verificação para ficar bem claro, tá? Bom, gente, então é isso, meio que correndo, porque eu tenho que correr para almoçar e daqui a pouco tá de volta. Mas, mais do que isso, também por conta do nosso horário. Mas eu acho que foi importante a gente ter falado, a gente tinha que esclarecer muitas dúvidas agora nessa primeira parte da aula, até em relação ao trabalho, que eu estava preocupada, porque a gente tem poucas aulas seguintes, tá? Então, eu vou, hoje à tarde, no final da tarde, depois da aula do estágio, eu falo com a Adriene pelo WhatsApp para a gente ver a questão da reposição da aula. E aí, quem ainda não me mandou as duplas, pode me mandar por e-mail, tá? Agora, gente, uma coisa muito importante. Eu sei que a gente já está passando aí mais de 5 minutos. Vamos separar as disciplinas, tá? Amanhã a gente vai se encontrar para falar de TPP em ACP. Não vão, professora, porque eu quis dizer a minha dupla da outra disciplina em outro momento. Tá? Eu vou estar dando 2 disciplinas para vocês. Mas para a gente não estar atropelando uma disciplina na outra,
a gente deixar bem separado que o que for de aconselhamento psicológico, a gente vai tratar nas aulas de aconselhamento psicológico, e o que for de TPP, a gente trata nas aulas de TPP, tá? Professora, Pode. na sua outra matéria, tem algum trabalho, tem alguma... Pois é, eu nem tinha pensado nisso também. Essa semana eu estou definindo isso com todas as turmas, né? Porque também a gente foi pega de surpresa, Podia né? a prova valer Essa 10, semana. Né? E aí eu também, até segunda-feira, estava contando que ia ser como foi semestre passado. Aí agora, nessa segunda-feira, que eu estou redefinindo as coisas para todas as turmas. Mas aí amanhã eu falo sobre isso também. Tá certo, professora. Então, bom almoço para a senhora, boa tarde, tá? Eu já vou sair. Tá bom, então, gente. Tchau, tchau, boa tarde. E em aconselhamento psicológico, até a próxima aula, né? Já que a gente está no contexto de aconselhamento psicológico. Tchau, tchau.